A Itália começou em 1934, sendo anfitriã. Ganhou de 7-1 contra os Estados Unidos, empatou de 1-1 contra a Espanha, ganhou, não sei quanto placar, ganhou de 1-0 contra a Áustria, chegou na final e conseguiu ganhar contra a Tchecoslováquia de 2-1, ficando com o primeiro lugar. Em 1988, na França, ganharia de 2-1 contra a Noruega, 3-1 contra a França, ganharia de 2-1 contra o Brasil, ganharia de 4-2 na final contra a Hungria, ficando assim com o primeiro lugar pela segunda vez. Itália ficou em segundo na fase de grupos. Em 1954, na Suíça, ficaria em terceiro na fase de grupos. Só voltaria em 1962 no Chile, ficando assim em terceiro na fase de grupos. Na Inglaterra, em 1966, ficaria em terceiro na fase de grupos, novamente. Em 1970, no México, as coisas mudariam para a Itália. Ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 4-1 contra o anfitrião, ganhou de 4-3 contra a Alemanha Ocidental, porém perdeu na final contra o Brasil de 4-1, ficando assim com o segundo lugar. Voltaria só em 78 na Argentina, ficou em segundo na fase de grupos porém perdeu na decisão ao terceiro lugar contra o Brasil de 2-1, ficando assim com o quarto. Em 1982, ficaria em primeiro na fase de grupos e conseguiu até que enfim ganhar sua terceira estrela, ganhando na final contra a Alemanha Ocidental, ganhando de 3-1. Em 1986, no México, ficaria em segundo na fase de grupos e perdeu de 2-0 contra a França. Em 1990, ficaria a ser anfitrião. Ficou em primeiro na fase de grupos, ganhou de 2-0 contra o Uruguai, ganhou de 1-0 contra a República da Irlanda, porém perdeu de 4-3 nos pênaltis contra a Argentina, ficando assim com o terceiro lugar. Em 1994, ficaria em terceiro na fase de grupos. Em 1998, na França, ficaria em primeiro na fase de grupos, ganharia de 1-0 contra a Noruega, porém perderia de 4-3 contra a anfitriã nos pênaltis. Em 2002, na Coreia e Japão, ficaria em segundo na fase de grupos, porém perderia de 2-1 pelo anfitrião Coreia do Sul. O Japão também tá? Em 2006, na Alemanha, as coisas mudariam para a Itália. Ficou em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 1-0 contra a Austrália. Ganhou de 3-0 contra a Ucrânia. Ganhou de 2-0 contra a Alemanha. E ganhou de 5-3 nos pênaltis na final contra a França. Em 2010, na África do Sul, ficaria em último na fase de grupos. Em 2014, no Brasil, ficaria em terceiro na fase de grupos. Em 2018, graças à Suécia, não participou na Copa de 2018 na Rússia. Itália quer muito vencer mais algumas Copas. Deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho e obrigado.